Olá, muito bem-vindos. Meu nome é Kerlia Netter Nassau. Sou biomédica e especialista em gestão pública de saúde. Estarei trabalhando com vocês aqui nesta videoconferência no módulo 2. Antes de explicar a proposta da prática, farei uma breve revisão abordando os assuntos referentes às disciplinas que fazem parte deste módulo. Peço que estejam todos munidos de papel e caneta para anotarem as dúvidas e posteriormente postarem no fórum de socialização, certo? Vamos lá? Bem, começarei falando um pouco sobre doenças endêmicas, que basicamente são as doenças próprias de uma região. Por exemplo, a distribuição geográfica das parasitoses estão relacionadas a vários fatores, como condições ambientais, condições de higiene, migrações, aspectos socioculturais, dentre outros. Todos esses indicadores irão nos apontar um perfil endêmico, não só de parasitoses, mas também das várias doenças que acometem determinada região. Esses indicadores nos revelam muito acerca de determinada população e seu perfil epidemiológico. Apesar de, em todo o mundo, inúmeras pesquisas e descobertas, assim como o desenvolvimento de medicamentos para diversos males estarem ocorrendo, o meio e modo de vida das pessoas influenciarão e muito sobre a incidência de determinadas doenças. É muito importante que saibam que incontáveis micro-organismos vivem fora e dentro de nós sem causar danos. Entretanto, se somos expostos a fatores externos capazes de quebrar esta harmonia, eles podem se tornar virulentos, causando doenças. Ao falar sobre doenças endêmicas, não poderei deixar de falar sobre as doenças causadas pelo Aedes aegypti. Mosquito de origem egípcia que chegou ao Brasil trazendo doenças como a dengue e as tão faladas chikungunya e zika. Esta última tem causado alarme em todo o mundo por haver pesquisas que apontam a sua relação com a má formação nos cérebros dos bebês. O mosquito é apenas um vetor, ou seja, ele carrega o vírus sem nada lhe acontecer. Mas o homem, ao ser picado, desenvolve a doença. No Brasil, há outros vetores, como o barbeiro e o mosquito palha, que são responsáveis por causarem doenças como a doença de Chagas e a leishmaniose, que também devemos destacar pela sua importância e por serem endêmicas em algumas regiões do país. Em 1988, com a nova Constituição Federal, surge o Sistema Único de Saúde, com um novo conceito, onde ter saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim um bem-estar físico, social, mental e espiritual. Ou seja, este novo conceito preconiza que ter saúde faz parte de tudo que mantém a integridade e a qualidade de vida dos indivíduos. Surge a partir do SUS a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária, com o intuito de evitarem as doenças. Com esse novo conceito, muda o formato do que é ser saudável. A partir daí, as ações são voltadas para a prevenção das endemias e não só para tratá-las. A vigilância epidemiológica estuda e trabalha em cima da ocorrência, frequência e distribuição das doenças que acometem o coletivo. No livro didático de vocês, há uma definição bem clara acerca do que trata a epidemiologia, que diz assim, abre aspas, a epidemiologia é o processo saúde e doença da coletividade, resultante de estados de alterações do equilíbrio biológico das populações que compromete o desenvolvimento das atividades cotidianas regulares, isto é, o surgimento de doenças. Esse processo de cunho social se alterna constantemente em estado de saúde e estado de doença. Fecha aspas. Essa definição pode ser encontrada na página 31 do livro da disciplina Doenças Endêmicas.
Já o trabalho da vigilância sanitária visa, abre aspas, é de promover e proteger a saúde da população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. No Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é responsável por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no país. A Anvisa também é quem executa as atividades de controle sanitário e fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras. Fecha aspas. Essa definição pode ser encontrada no site da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, cujo endereço é www.saude.pr.gov.br. Em sua prática profissional, como agente comunitário de saúde, é muito importante que vocês conheçam a realidade do território em que atuarão. Devem se inteirar sobre o perfil epidemiológico, etiológico, modo de transmissão e tratamentos, assim como todos os outros indicadores que envolvem as doenças endêmicas da sua área de atuação. Reforçarei muito isso nesta videoconferência e todas as vezes que me virem aqui, porque acho que esta profissão que escolheram, linda e muito importante para a saúde pública. Falaremos agora um pouco sobre a microbiologia e a parasitologia. A microbiologia estuda os seres com dimensões microscópicas, como as bactérias, fungos, vírus, dentre outros seres, que na maioria das vezes são unicelulares. Estuda a estrutura física, a forma de reprodução, a fisiologia, o metabolismo e a forma de identificação desses seres que estão neste planeta muito antes de nós. Através da microbiologia, podemos estudar ainda a relação dessas criaturas microscópicas com o meio em que vivemos e com o nosso corpo. Possibilita conhecermos os efeitos benéficos e prejudiciais para a nossa saúde, assim como as alterações físico-químicas que provocam, não só em nosso organismo, mas também em outras espécies animais e no meio ambiente, pois estão em toda parte. Gente, é muito interessante observarmos esses seres no microscópio. Durante a minha graduação, me encantei com o fato de haver criaturinhas tão pequenas convivendo conosco e em toda parte e em tudo. Alguns, inclusive, são essenciais para o nosso organismo. Já outros, a gente pode chamar de oportunista, porque eles ficam quietinhos, mas na primeira oportunidade nos causam problemas. Algumas partes do nosso corpo, como sangue, fígado, rins, bexiga, brônquio, sistema nervoso central, eles são estéreis, ou seja, não possuem nenhum tipo de micro-organismo. Mas se eles entram em contato com essas partes, podem causar sérios danos com a nossa saúde. Já em outros lugares, como a mucosa e a pele, há a presença de inúmeros micro-organismos que quase sempre vivem em harmonia conosco. Algumas vezes até nos ajudam contra alguns micro-organismos mais patogênicos. Devo enfatizar que alguns seres, como fungos e bactérias, são extremamente necessários para o meio ambiente, pois são responsáveis pela decomposição de toda a matéria orgânica, como, por exemplo, plantas, frutas, folhas, animais mortos, etc. Eles são capazes de decompor, modificar a constituição química e transformar a matéria em adubo fértil e o ambiente propício para o surgimento da vida, dando continuidade ao ciclo daquele ambiente. Percebem como isso é incrível para todo o ciclo da vida no nosso planeta? Quando vemos um belo pé de manga que nasceu naturalmente, nunca paramos para pensar que antes de se tornar frondoso, ele era um fruto que um dia entrou em decomposição graças à ação de vários seres microscópicos. Muitos de nós, se não todos nós, ficaríamos enojados com o aspecto e o odor
por essa decomposição, sem percebermos de que todo este processo é imprescindível, pois prepara o fruto para germinar e dar origem a uma árvore linda e graciosa. Bem, deixando a poesia de lado, falarei agora rapidamente sobre a parasitologia, que nada mais é que o estudo dos parasitas e a relação destes com o seu hospedeiro. A maioria das parasitoses são causadas pelo contato fecal-oral. Por isso, temos que lavar bem as mãos ao usarmos o banheiro. Pode também ser causada pelo consumo de água ou alimentos contaminados. A parasitose é muito comum em comunidades de baixa renda, onde há falta de saneamento e de métodos socioeducativos voltados para as questões de higiene pessoal, como o simples ato de lavar as mãos depois de utilizar o banheiro, lavar as mãos antes de manipular os alimentos e ações voltadas para o coletivo, como a coleta adequada de lixo, o tratamento de água que será consumida, dentre outras ações. Volto a enfatizar o quanto vocês, como agentes comunitários, podem ser mais efetivos na comunidade de vocês, minimizando essas estatísticas, realizando ações preventivas. A forma de aquisição das parasitoses são diversas. Podem ocorrer de pessoa para pessoa, bem como contato com alimentos, solo e água contaminados, por falta de higiene ou através do contato com vetores contaminados com parasitas, como ocorre no caso do Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que utiliza o barbeiro como hospedeiro. Este inseto, ao picar o homem, os contamina com este protozoário, que causará a doença de Chagas. Conseguem observar como podemos evitar que ocorra a contaminação? Infelizmente, nenhuma medida é 100% segura e eficaz. Mas se adotarmos medidas preventivas, teremos ótimos resultados. Pessoal, todo o processo saúde e doença tem uma parcela de responsabilidade social. Esta responsabilidade está contida em nossa Constituição e nós, profissionais de saúde, temos o dever de traçar ações e praticá-las, com o intuito de promover melhores condições de vida para todos em nossa comunidade. Sei que não é simples como estou falando, mas temos que acreditar, nos capacitar e realmente querermos fazer a diferença. As dificuldades existem, mas penso que com um bom plano de ação, construído com atenção e profissionalismo pela equipe envolvida, surtirá sim efeito na saúde local. Por isso, não canso de dizer que vocês devem conhecer o perfil onde irão atuar, analisando os indicadores socioeconômicos, ambientais, culturais, epidemiológicos, psicológicos e tudo que interfere diretamente na saúde local. Como as necessidades variam individual e coletivamente, devemos fazer uma análise tentando manter o foco nas condições que permeiam a comunidade, como condições de trabalho, de moradia, de saneamento, assim como devemos zelar pela saúde mental, bucal, acesso à educação e uma alimentação digna. Pois tudo o que falamos até aqui, principalmente sobre as doenças por causas externas, tem como serem minimizadas sim, com ações efetivas e com a participação de diversos atores, inclusive a participação não só dos profissionais da área da saúde, mas também de outros setores que envolvem a sociedade. No caso da atuação de vocês, devem aproveitar as visitas mensais para trabalhar a conscientização, mostrando para as famílias a importância de terem não só o simples cuidado com a higiene, como me referi há pouco, mas também com a colaboração de todos os indivíduos, que é muito importante na construção de uma sociedade mais saudável. Gente, não posso deixar de mencionar a importância da saúde bucal. A precariedade do acesso nessa área ainda, infelizmente, é uma realidade. Por mais que hajam ações no meio público, muitas vezes o paciente que
tem que desembolsar quantias em dinheiro para finalizar o tratamento, principalmente quando é algo mais complexo e que requer atendimento mais especializado, onde o custo é muito alto. Infelizmente, nem todos têm acesso ou condições de terem o adequado, e as consequências disso são danosas. E poder manter a saúde da boca traz dignidade, sim. A perda dos dentes deixa de ser só uma questão estética, mas sim envolvendo a saúde do indivíduo como um todo. Uma das doenças bucais mais frequentes é a cárie, e essa, por sua vez, é causada por uma bactéria, a qual encontra na falta da higienização bucal meios favoráveis para o seu desenvolvimento. Vocês conseguem perceber como as ações educativas de conscientização englobam o todo? O que quero que fique registrado é que tanto temos que pensar em saúde como algo individual, assim como no coletivo, pois um irá interferir diretamente no outro. Ou seja, quando cuidamos do indivíduo, os resultados refletem em toda a sociedade. E quando elaboramos ações preventivas para o coletivo, o impacto sentido em cada cidadão presente nessa sociedade é nítido. Isso é uma via de mão dupla. Bem, antes de propor a nossa atividade prática, falarei um pouco da distribuição da nossa carga horária, que será de 90 horas aula, as quais serão divididas da seguinte forma: 5 horas para assistirem essa videoconferência que engloba um pouco de todas as disciplinas deste módulo. 10 horas para se organizarem em equipes e planejarem como realizarão a coleta dos dados. Eu sugiro que as equipes sejam montadas entre pessoas que moram próximas e que vocês escolham um bairro de um dos integrantes da equipe para realizarem a coleta. Serão 40 horas para coletarem esses dados. Peço que vocês registrem todo o processo através de fotografia, pode ser de celular mesmo, para facilitar. Serão 20 horas para analisarem os dados coletados e elaborarem um pequeno relatório, coisa simples, só apontando os pontos mais negativos e os mais positivos que vocês observaram. Pode ser feito em tópicos. 5 horas para participarem do fórum de socialização. Essa participação é muito importante e peço que compartilhem as fotos nesse fórum. Assim, vocês poderão estar mostrando aos colegas o que vocês desenvolveram e vice-versa, poderão apreciar também o trabalho das outras equipes. E 10 horas para elaborarem uma ação a ser desenvolvida e realizada até o final do curso, certo? Não precisam ficar apreensivos, quero que pensem em ações simples, porém que possam trazer resultados junto à comunidade que vocês pesquisarão. Estarei disponibilizando um questionário que cada equipe deverá preencher, analisar e posteriormente começar a pensar em algo que pode ser feito para melhorar a saúde individual e coletiva naquele local que vocês trabalharem. No final, avaliaremos a possibilidade de selecionar as ações mais originais para serem publicadas em artigo científico. Por isso, apesar de querer algo simples, peço que se empenhem e façam este trabalho com carinho e dedicação, pois ele é um ensaio para a atuação de vocês como futuros agentes comunitários de saúde. Desde já, convido a todos a fazerem a diferença. E fazer a diferença não está em fazer algo majestoso e complexo, não, mas sim fazer algo simples, porém eficiente e que traga bons frutos. É isso aí, pessoal. Ótimo estudo para todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a nossa próxima.